Se você passou por muito sofrimento e quer elaborar essa dor, esse vídeo é para você. Existem muitos tipos diferentes de dor e as pessoas elaboram a dor de formas diferentes. Às vezes, a mesma coisa aconteceu, entre aspas, né? Para duas pessoas, elas processam isso de formas totalmente diferentes. Exemplo, alguém que foi adotar. Uma dessas pessoas pode ter um olhar de assim, que foi rejeitado pelos pais. E viver com essa rejeição, com essa dor, durante anos e décadas. Enquanto outra pessoa que também foi adotada pode nunca pensar sobre ter sido rejeitado pelos pais. Como se os pais não quisessem ela. Ela pode só pensar, cara, enfim, meus pais, né, biológicos tiveram um com os deles. E que bom, porque agora eu sou extremamente grato pela família que eu tenho hoje. Entende? É a mesma coisa, elaborada de formas totalmente diferentes. Só que quando eu digo isso pra você, eu não tô minimizando a dor de quem se sentiu rejeitado. Entende o que eu tô falando? Porque a verdade é que a gente não pode minimizar a dor. É a sua dor. Ela não pode ser minimizada. Não é porque pra você seria diferente ou pra outra pessoa seria diferente que não foi difícil pra você. Então, quando eu digo isso pra você é porque eu quero que você entenda que você não pode minimizar a sua dor. Que você não pode ficar agindo como se não estivesse doendo. Que você não pode fingir algo. Entende? A verdade é que o que cura a dor é o enfrentamento. É você enfrentar aquilo no sentido não de confronto, de luta, né, de esforço, mas no sentido de se dar a permissão de sentir. O que é uma emoção, tá? A emoção da dor, a emoção da tristeza, o que é isso? É energia em movimento, né? Em inglês é emotion, I de energia, né? Emotion de movimento. Energia em movimento. A verdade é que a emoção ela passa quando você permite que ela aconteça. A nossa reação emocional, realmente, da química do nosso cérebro é muito rápida. Ou seja, quando você fica sentindo a mesma coisa por muito tempo, na verdade você está gerando essa emoção várias vezes em si mesmo. A verdade é que leva a maior parte do tempo, é tipo uns 40 segundos, efetivamente aquilo é a emoção acontecendo. O resto é você com apego à emoção, não deixando ela passar. Só que o problema é que quando você ignora a dor, você finge que ela não existe, você tenta minimizar ou insinuar que você não está sentindo aquilo, não se permite sentir aquilo, o que acontece é recalque. Você recalca. O que é o recalque, né? É você não se permitiu olhar para algo, ver aquilo, integrar aquilo, e aquilo vai ser recalcado para o seu inconsciente. O problema disso é que aquilo continua dentro de você e aquilo continua rodando dentro de você. É um programa que continua rodando. Ele tá lá, só que você não percebe. É inconsciente. E o problema é que isso deixa você totalmente limitado e travado na sua vida. Então, por um lado, conscientemente você acredita uma coisa, mas no teu inconsciente a mensagem é totalmente diferente. Então, por exemplo, aquela pessoa não tá olhando para essa sensação, vamos dizer assim, de se sentir rejeitado pelos pais. Só que aquilo tá rodando, tá registrado no inconsciente. Então vamos supor, essa pode ser aquela pessoa aí que vai para vários relacionamentos com pessoas que não estão disponíveis para a relação. Então vai ser uma pessoa que vai se apaixonar por alguém que não quer compromisso, por exemplo. Porque no inconsciente está processando que eu sou sempre rejeitado. Eu fui rejeitado até pelos meus pais, nem os meus pais me quiseram, entende? Isso está rodando. Não é um fato, não é a realidade. Tanto é que essa pessoa pode até ser adotada, entende? Não é a realidade, mas se torna a realidade daquela pessoa porque ela acredita naquilo. Então o movimento para o qual eu quero te convidar é você dar vazão ao que você está sentindo. É você se permitir sentir o que você precisa sentir. Ok? Parar de lutar por suas emoções, parar de achar que você não pode sentir algo, que você tem que ser frio ou calculista ou qualquer uma dessas coisas, tá? Por isso que é tão importante sentir, é por isso que quando você vai em processos terapêuticos, né, a gente está em alguma vivência e tal, é comum as pessoas chorarem que nem criança. É um processo de catarse, né? É um processo de limpeza. Então a pessoa tá chorando o choro que ela não chorou 25 anos atrás. Entende? Que ela não foi, entre aspas, permitida
ou que ela não se permitiu viver. Entende? Qual é o problema do recalque, né? Quando você se segura e você não sente aquilo, né? Não dá vazão para aquilo. Ele volta na forma de sintoma. Não só de crença limitante, mas também como sintoma. Exemplos clássicos de coisas que as pessoas falam que são doenças da velhice, Parkinson, Alzheimer, câncer. Essas são doenças muito típicas de serem efeitos de recalque. De coisas que não foram sentidas, não foram elaboradas. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como processar o seu passado. Processar essa dor. Se você não conhece ainda, é só ele pedir terapeuta da autolealdade. E a primeira coisa, assim, que eu vou te falar é o erro que eu cometi por muitos anos da minha vida, tá? A verdade é que esse vídeo, ele é muito uma coisa que eu queria saber quando eu era mais novo. Eu tive muita dificuldade de lidar com os traumas que eu tive ao longo da vida, e eu tive muita dificuldade de lidar com a dor que eu sentia. E até por isso também que eu vivi a maior parte da minha vida em depressão, tá? Eu me curei da depressão há muito pouco tempo, tá? Então assim, Deus, esse é o vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu era mais novo, tá? A primeira coisa é um fundamento muito básico da lei da atração, tá? O que é a lei da atração? Você atrai mais daquilo que você está vibrando. E uma das coisas que compõe a sua vibração vai ser as coisas que você fala, tá? Então, o que eu tô dizendo é o seguinte: pare de falar do seu passado. Porque quando você fala do seu passado e das coisas que você sofreu e que você viveu, dos seus traumas, você está revivendo o passado. A tua mente, ela não sabe o que é passado, presente e futuro, porque na verdade isso não existe, né? Não tem, é tudo a mesma coisa que está acontecendo simultaneamente. Então toda vez que você fala do teu passado, você está revivendo o trauma. Cognitivamente, aquilo está sendo processado novamente no seu sistema nervoso. Então, de novo, você está sentindo e evocando tudo aquilo de novo, o trauma. E você tem até reações físicas no seu corpo. Então, assim, pare de falar do seu passado. Pare de falar mal das pessoas que fizeram mal para você. Eu fui traído algumas vezes na vida. E eu ficava o tempo todo falando mal das minhas ex, falando o que elas fizeram comigo, contando pra Deus e pro mundo o que aconteceu. Isso só me fazia mal. Isso só me fez atrair mais situações ruins pra minha vida, mais situações de traição. Então, é uma coisa da lei da atração mesmo, cara. Lembra daquela frase, gentileza gera gentileza? Felicidade gera felicidade, tristeza gera tristeza. Pensamentos geram pensamentos. Então quando você reforça que alguma coisa é X, você está traindo mais X para sua vida, entende? Então, segue esse princípio, não continue revivendo o seu passado, falando do seu passado. E até quando você for, mas eu tô em terapia, eu vou falar por causa que eu tô em terapia. Terapia tem que ser focada no presente, o que está acontecendo aqui e agora na tua vida. Se você precisar revisitar o passado rapidamente para você entender o que te trouxe para cá, beleza. Mas não é você ir para terapia para ficar falando dos seus pais, da relação, do que aconteceu com você. Você tem que focar, tipo, o que está acontecendo agora, o que eu tô tendo dificuldade. Essa pessoa vai te ajudar a conduzir a tua vida aqui. Terapia, processo terapêutico tem que ser rápido. As pessoas ficam 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, falando das mesmas coisas, não agem no problema. Terapia é para você falar sobre algo, outra pessoa te ajudar a você se ouvir, porque na verdade é sobre você se ouvir, não é sobre você falar, tá? E você agir com aquilo que você sabe agora, a partir daquilo que você sabe agora. Eu sou um terapeuta muito diferente dos convencionais, justamente porque eu foco no que está acontecendo aqui agora e na integração das coisas que estão acontecendo com você. Fora que também a gente trabalha, né, eu trabalho uma parte muito quântica da coisa, né? Multifacetada, multidisciplinar, multidimensional. Então pare de reviver a sua dor e pare de ficar revivendo o passado no geral. O que acontece? Não sei se você é esse tipo de pessoa ou se você conhece esse tipo de pessoa, mas tem muita gente que não só fica revivendo a dor, mas fica revivendo também a glória. Aquela pessoa que fica, mas eu queria voltar a ser criança, porque quando eu era criança era muito bom. Aí fica vivendo de nostalgia. Não, porque quando eu era jovem, eu fazia isso, isso e aquilo.
Entende uma coisa, o tempo e a energia que você perde colocando energia em algo que já aconteceu, você poderia estar colocando aqui agora, para sua vida aqui e agora ser extraordinária. Não importa a sua idade, não importa se os seus pais estão vivos ou não estão, não importa nada disso, se você é solteiro, não importa. O que importa é que a sua vida aqui e agora pode ser extraordinária, pode ser 1000 vezes melhor, infinitamente melhor do que o seu passado. Então para de ficar revivendo o passado e colocar energia aqui e agora para a sua vida realmente ser boa. Para de fugir para o seu passado, para de ficar negligenciando do seu presente. Para de ficar fugindo do seu presente, fugindo das coisas que você precisa fazer para o seu presente ficar bom, para botar sua vida em ordem, falando do passado. Isso era uma coisa que eu fazia muito, ao invés de agir no meu presente, eu ficava falando sobre o passado e revivendo a dor. Não faça isso. Não reviva também sua glória, porque isso faz mal. O seu presente é muito mais importante do que qualquer coisa que você já viveu. E o seu passado não define quem você é e não define o seu futuro. E aí, para superar a dor, a gente tem que ir para o processo de decantar a dor. Eu não sei se você lembra, mas normalmente a gente estuda isso na escola, tá? O processo de decantação, o que é isso, né? Sabe quando você mistura água com terra e vira tipo um barro? Se você deixar ela paradinha por um tempo, a água vai subir e por conta da gravidade, a terra desce. Então ficam parecendo duas coisas diferentes. Se para, né? Isso é o processo de sedimentação. Agora, a próxima fase é o processo de decantação, que é quando você tira a água. E aí você vai separar essas duas coisas, as suas substâncias, em ambientes diferentes, vamos dizer assim, em potinhos diferentes, vamos dizer assim. Então, quando eu digo isso, eu estou indo contra aquele mito, né, de que o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo. Quando eu falo que a gente tem que decantar e não só sedimentar, vamos dizer, a dor, eu falo que não basta você dar tempo para as coisas se separarem. Você tem que ter o processo ativo de tirar a água do tanque. Tem um potinho ali com água e terra. Não basta você só separar uma coisa da outra. Você tem que tirar essa água. Então, não é só o tempo que precisa passar. Porque se o tempo passar e você continuar agindo da mesma forma, é aquela galera que chega aos 80 anos desenvolvendo doença. Porque não perdoou os pais. Porque se sentiu abandonado. Porque foi traído. Porque só ficou olhando e pensando de a época quando a pessoa tinha 20 anos. Entende? E a verdade é que a gente manifesta essas doenças e essas realidades ruins aqui agora, jovem, com 30 anos, com 40, aquela dor, sabe, na tua coluna, que você é jovem e você fica lá, nossa, a idade está chegando, a idade não está chegando, é o seu estilo de vida, é a sua forma de pensar que está gerando isso no seu corpo. Estou falando de doenças físicas, mas doenças psíquicas também, ansiedade, depressão. Entende o que eu estou falando? Então a gente pode dizer aqui, com essas etapas que eu estou passando para você, que a gente está dando tanto tempo quanto espaço, porque também não precisa de um tempo. Às vezes precisa de um tempo sim, até para o seu próprio corpo processar o que está acontecendo contigo, entende? Existe sim uma biologia que vai te favorecer ou não sobre elaborar o trauma, sobre elaborar a dor. E sim, tem um tempo biológico de assentamento no seu corpo dessas emoções. E aí a gente vai construindo esse espaço para florescer a sua versão mais autêntica. Antes dos traumas, antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Voltando para a sua essência. Isso que eu estou falando para você é um processo de auto-lealdade. É você ser leal a si mesmo. Num lugar em que você vai se alinhar com a sua alma. Porque quando você está vivendo no trauma, você está distante da tua essência. Você está distante do que o teu espírito quer. Então você vai parar de falar sobre o seu passado e ficar revivendo isso. E você também vai tirar os estressores. O que são os estressores, né? É aquilo que gera estresse ruim em você. Ah, mas tem estresse bom, Alisson? Tem. Exemplo, o estresse que você sofre quando você começa a treinar. Você está estressando sua musculatura para ela crescer, entende? Ou para você emagrecer, enfim. Então tem esse estresse que é o bom, que é o do crescimento, que é quando você, por exemplo, está indo para a faculdade, você está indo estudar, ler um livro. Pode ser estressante você aprender alguma coisa, entende? Mas isso é construtivo. O estresse, o estressor negativo, vai ser algo que faz mal para você, faz você se sentir mal. Exemplo, estressor em formato de gente. Aquelas pessoas
que não agregam nada na tua vida, que te fazem mal, que são relações que você tem que são tóxicas. Exemplo, lugares que você frequenta que te fazem mal também. Vícios que você tem, né? Ações que você tem que também são ruins. Tudo isso é estressor. Eu, inclusive, tenho um vídeo completo sobre como identificar e remover esses estressores da sua vida. Eu vou deixar aí no card, eu vou deixar na descrição para você assistir depois desse aqui. Outra coisa que vai te ajudar a elaborar a dor é tempo de qualidade sozinho. Tempo de qualidade sozinho, quando eu digo isso, eu tô falando que é para você ficar sem estímulo. Não é para você ver filme, ver vídeo, não é para você ficar ouvindo música. É para você ficar sozinho com você, fazendo algo construtivo. Então, assim, eu vou te falar que se você quiser ouvir uma música instrumental às vezes nesse momento, pode ser, é uma boa. Mas não o tempo todo, porque até o silêncio ajuda você a recuperar seu cérebro, tá? Ajuda seu sistema nervoso a ficar em paz. Hoje em dia, a maior parte das pessoas não se expõe ao silêncio. E o silêncio é extremamente poderoso pro teu cérebro. Então, se exponha ao silêncio, tá? E outra coisa também, quando eu digo sozinho, é sozinho mesmo, é sem ninguém, é entre quatro paredes, sem ninguém, tá? Até se for na rua, se você não tiver esse espaço dentro da sua casa para você ficar totalmente sozinho, nem que seja na rua, mas sem ninguém conhecido, tipo, distante das outras pessoas, vamos dizer assim, tipo, de certa forma eu tô sozinho aqui. Mas o ideal é você estar sozinho entre quatro paredes, por quê? Você vai poder não performar. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa... Sei lá, se você quiser fazer qualquer coisa, ficar nu, arrotar, o que você quiser fazer, você vai ter liberdade de fazer isso. É importante você ter esse momento. Para fazer algo construtivo. De preferência, se você quiser consumir alguma coisa, pode ser um livro. Mas o ideal é você não estar consumindo, e sim fazendo algo. Você está botando de dentro para fora e não de fora para dentro, entende? E aí você pode fazer rotinas de autocuidado, automassagem, skincare, preparar sua alimentação, uma boa receita, uma coisa que você queira muito comer, dançar, cantar, tocar um instrumento, escrever. Então, coisas que você faz que são construtivas para você, que te dão prazer naquele momento de solitude. Quanto mais você gostar de ficar sozinho, melhor vai ser a sua vida. Muitos dos seus problemas acontecem porque você não passa tempo suficiente sozinho. Muitas das coisas que você vê como desafiadoras acontecem porque você não passa tempo de qualidade sozinho o suficiente. Que nesse momento que você fica sozinho com os seus pensamentos, você observa os seus pensamentos. E eu falo pra você que é importante você estar fazendo algo construtivo, porque assim, mente vazia é a oficina do diabo. Se for pra você ficar na natureza, observando a natureza e tal, é uma coisa construtiva. Mas se for pra você ficar olhando pro teto, possivelmente seu vício em ficar se hiperestimulando, que é uma coisa que é um vício hoje em dia, que a pessoa fica lá o tempo todo vendo videozinho, é estímulo toda hora, não consegue ficar em silêncio, bota música o tempo todo, entende? Se você é hiperestimulado, se você tem algum tipo de vício em dopamina barata, se você for fazer uma coisa dessas, provavelmente o que vai acontecer é que você vai ficar ansioso, sua mente vai para lugares ruins e você não vai conseguir sustentar o tédio. Então, faça alguma coisa construtiva, tá? É mais fácil você sustentar o tédio se você estiver na natureza. Mas, se você não puder, eu falo que não faça só esses momentos fora, porque quando você está dentro de casa, você vai ter uma experiência também de ter mais liberdade, que às vezes quando você está fora, tem outras pessoas e aí você não tem determinadas liberdades. Se você quiser até gritar, você vai poder, entende? Então, assim, inclusive tem um hábito que eu faço quando eu tô sozinho, que mudou completamente minha vida, mas eu ainda não tenho um vídeo no momento que eu tô gravando aqui agora. Eu não tenho um vídeo sobre isso, mas se ele já existe, eu vou deixar no card, eu vou deixar na descrição. E se ele não existe ainda, já aproveita para se inscrever para não perder esse vídeo. Próxima coisa que é muito importante para você elaborar a dor é sono de qualidade. Literalmente, o nosso corpo, a nossa biologia se recupera do trauma dormindo. Então, assim, se você não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, dorme de qualquer jeito, você acorda cansado, você não vai se recuperar emocionalmente como você poderia. E aí, às vezes, as coisas ficam muito maiores porque você não tá dormindo. É sério isso, tá? Então, assim, o que inclui um sono de qualidade? Ter horário para dormir, ter horário para acordar, preferencialmente dormir 8 horas por dia.
A maior parte, 90% das pessoas precisa de 8 horas por dia, tá? De noite. Dormir de noite. Ai, mas eu não sou DJ, não consigo dormir de noite, sou segurança noturna. Você vai adaptar para sua realidade. Mas a maioria das pessoas precisa dormir de noite, 8 horas por dia, tá? Tem gente que precisa de menos horas, tem gente que precisa de mais horas. Só que aí você tem que testar o que funciona para você. Mas assim, pelo geral, são 8 horas. Observa, tenta dormir 9 horas, tenta dormir 7 horas, tenta dormir 8. E vê como seu corpo performa melhor. Faz isso por uma semana. Ou você tá aqui que eu vou dormir 9 horas por dia por uma semana, depois 8 horas por dia por uma semana, depois 7 horas por dia por uma semana. E aí vê qual foi a semana que você funcionou melhor. Você pode fazer esse teste. Tem pessoas que vai ser 7 horas e meia, tem pessoas que vão ser 8 horas por dia. Então observa no seu corpo. Tendo horário para dormir, tendo horário para acordar. Dá sempre no mesmo horário dormir, sempre no mesmo horário acordar para você poder testar. E depois, tá, então são 8 horas, beleza. Vou dormir tal hora e vou acordar tal hora. Faz isso que vai melhorar muito a qualidade do teu sono. Segunda coisa, se você é uma pessoa que gosta de tomar café. Café só é depois das 10 horas da manhã e parar de tomar antes das 4 horas da tarde, tá? Para você respeitar o seu cortisol, que é o seu hormônio que vai manter você acordado. Se você toma cafeína fora desse espaço de tempo que eu falei para você, mais cedo ou mais tarde, você vai prejudicar muito a qualidade do seu sono. Você vai ficar viciado em cafeína e depois, quando você não toma café, você fica se sentindo cansado. Mas na verdade é porque você desregulou os seus hormônios, ok? Então respeite o horário que é o correto para você tomar isso, para você não ficar viciado. E se você é o tipo de pessoa que não consegue funcionar sem café, já falei isso em outro vídeo, mas vou falar de novo. Fique 3 dias sem tomar café, sem tomar cafeína. E depois volta a tomar normalmente nesse espaço de horário que eu falei pra você. Que aí você dá um reset no seu corpo, tá? Pra ele voltar a funcionar normal. Se você quiser, pode até fazer 7 dias, tá? Eu tô dando 3 dias como um tempo mínimo. Outras 2 coisas para um sono de qualidade. Se expor ao sol. Quando você se expõe ao sol, você regula também os seus hormônios, né? Porque o nosso corpo foi feito para dormir à noite. Então, se expor ao sol para você ter sono no horário certo e ter vontade de despertar no horário certo. E evitar comer coisa pesada muito próximo de dormir. Você deve... Isso é uma coisa meio empírica, né? Uma coisa que a gente aprende na prática, né? Aquele dia que você comeu uma feijoada depois das 6 horas e aí ficou pesado seu corpo. Então, é sobre isso que eu tô falando, tá? Então, não comer coisas pesadas antes de dormir, tá? Dá um delay aí pra você recuperar. Outra coisa muito básica, hobbies. Tenha coisa que você gosta de fazer, tá? É muito comum homens virarem adultos e continuarem tendo hobbies e mulheres pararem de ter hobbies. É extremamente comum isso, enfim, sociedade, cultura, etc. Mas volte a fazer coisas que você gosta de fazer. Quando você era mais novo, você fazia um monte de coisa que você gostava de fazer e você vira adulto e a tua vida é pagar boleto? Não faz sentido, entendi. Então, assim, faça alguma coisa que você gosta de fazer. Tire um tempo na tua semana, pelo menos um dia na semana, uma hora que seja, pra você fazer alguma coisa que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu tenho um vídeo sobre isso que vai te ajudar também, até você lembrar as coisas que você gosta de fazer, tá? Vou deixar aí no card, vou deixar na descrição pra você ver depois desse também, tá? Mas ter um hobby é sobre aquilo que eu falei, cara. Você tem que gostar do seu presente, você tem que gostar da sua vida. O que faz você superar a dor é você gostar da vida que você tá levando. O que faz você parar de ficar vivendo, voltando no passado, é gostar do que está acontecendo aqui agora. Então, ter um hobby, fazer mais das coisas que você ama, te cura. Isso é autolealdade. Outra coisa fundamental é grupo de apoio. Pessoas nas quais você pode contar. Quando eu digo isso, eu estou falando de relações saudáveis. Por quê? Porque se essas relações são tóxicas, mais uma vez, isso entra como estressor. Ou seja, isso não é grupo de apoio. Isso é uma pessoa que está te levando para o fundo do poço. Mais ainda, mais fundo. Então assim, quando você tá mal, você fica rodeado por pessoas que fazem você se sentir ainda pior, isso enfim, só piora o cenário, entende? Então assim, grupo de apoio são pessoas que efetivamente são boas para você, que te fazem bem. Valorize essas conexões. É muito comum. Quando eu digo, tenha tempo de qualidade sozinho, eu também tô falando, tenha tempo de qualidade socialmente com outras pessoas que você ama.
tá? Isso faz muito bem. É muito comum quando a gente está em profunda dor, a gente se isolar socialmente. E eu não quero que você faça isso. Então assim, se você vira pra mim e fala, mas eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu tô sozinho no mundo, eu vou te falar, beleza, vamos mudar isso. Hoje em dia existem aplicativos, existem eventos que você paga pra você ir, pra você conhecer pessoas, pra você fazer amigos. Eu não tô falando de Tinder, eu tô falando realmente de aplicativos que são específicos pra você fazer amigos. Entra nesses aplicativos, faz, cadastra, vê como é que é, testa algumas vezes, vai lá pra ver como é que é, pra você fazer amigos. Quando eu digo isso, eu tô falando inclusive pra você ter relações superficiais. Lembra que eu falei pra você ter hobby? Então, um hobby que você pode ter pode ser um hobby que você faz numa turma. Porque você vai ter interações rasas, superficiais, não necessariamente essas pessoas vão se tornar suas amigas, mas você tá falando com outro ser humano, faz bem pra sua cabeça. Então assim, crie esses ambientes, né? Vá para esses ambientes em que você consegue trocar com outro ser humano. Isso é muito bom pra você, tá? Outra coisa fundamental é você ter estabilidade e previsibilidade. Estabilidade e previsibilidade, eu tô falando primeiro de rotina. Então, quando você sabe o que vai acontecer e você tem uma estrutura, o teu corpo ele reage bem a isso. E não que essa estrutura não vai ser flexível, tá? Eu não tô falando de coisas rígidas. Pode ter flexibilidade na tua rotina, mas algo que te traz da estrutura, de você saber, porque isso faz com que você fique tranquilo. Isso dá paz pro seu sistema nervoso, de você não se preocupar com as coisas, entende? Te deixa mais relaxado. Só que quando eu falo disso também, eu tô falando sobre estabilidade e previsibilidade financeira. É muito importante no sistema capitalista que a gente vive hoje você ter previsibilidade financeira. Você ter estabilidade financeira. Porque o que acontece, né? Boa parte das preocupações das pessoas estão conectadas a pagar boleto. A coisas de sobrevivência. Então assim, você precisa desestressar o seu corpo. Respira com ele. Deixa seu corpo soltar. Seu corpo tem que estar macio, tem que estar molinho, tem que estar relaxado. E a verdade é que você tem uma previsibilidade financeira, faz você ir para esse lugar. Então o que eu tô dizendo para você é que não importa o quanto você ganha hoje, o que importa é como você gerencia os seus recursos. Então é óbvio, quanto mais recurso você tem, melhor vai ser a tua vida, porque você vai ter mais liberdade de tempo, mais liberdade de fazer coisas, tá? Dinheiro vai te dar mais acesso, vai te dar menos preocupação, vai permitir que você tenha mais desfrute da vida mesmo, faça as coisas que você quer fazer. Só que o que acontece? Hoje você pode não estar fazendo tanto dinheiro quanto você gostaria. Só que tudo é sobre como você gerencia isso. E a verdade é que a sua vida, mesmo você ganhando pouco, pode melhorar muito se você souber gerenciar os seus recursos. Tu começa a estudar sobre isso, cara. Vai ler livros sobre isso, vai ver vídeos sobre isso, sobre como você melhora a tua vida financeira. Como você faz mais dinheiro, como você gerencia os recursos que você tem hoje. Entende? Porque você tem que saber gerenciar muito bem o que você tem, mesmo no pouco, para depois você conseguir pensar em fazer mais dinheiro. Isso vai tirar muita preocupação de você, porque isso facilita você não ficar pensando nas coisas ruins que aconteceram contigo. E outra coisa é cuidar do outro, porque isso diminui o fardo, isso diminui o peso das suas próprias preocupações. Quando você olha para o outro e você dedica energia para ajudar a outra pessoa com o fardo dela, o seu fardo fica mais leve. Não é sobre você comparar uma dor com outra, mas é sobre você se doar. Só que quando eu digo isso, eu tô falando isso do lugar saudável. Primeiro, essa pessoa ela tem que querer a tua ajuda. Não adianta você querer, entre aspas, salvar o outro. Essa outra pessoa ela tem que querer a sua ajuda. Então você pode oferecer a sua ajuda, mas a outra pessoa tem que querer, tá? Segundo, não é pra você ficar achando que o outro é coitadinho. Não é pra você entrar no drama do outro. Não é pra você sofrer com isso, tá? É pra você dar num lugar de alegria. E também não faça isso se não for de coração, tá? É pra você dar com alegria. Ou seja, uma coisa muito legal pra você fazer pra ajudar o outro é, por exemplo, o trabalho voluntário. Só que você não pode ir pro trabalho voluntário e ficar tipo, ai, nossa, mas coitadinho, isso é injusto, nananana, porque aí você entra no pêndulo, tá? Você entra num lugar em que você gasta energia. Aquilo não dá energia nem pra você nem pro outro, só fortalece. Lembrando que você vai estar vibrando naquela dor, então você vai estar atraindo mais dor, tá? Não é disso que eu tô falando. É num lugar de que
Isso te dá alegria, isso te dá vontade de você sentir amor. Entende? Isso é um lugar empoderador. Você tá dando alegria pro outro, o outro tá feliz. Não é você entrar na ladainha da vítima e do agressor, entende? Da opressor. Exemplo, eu já fiz muito trabalho voluntário, e um trabalho voluntário que eu fazia era muito divertido, que a gente dava aula, né, para várias coisas artísticas numa comunidade para crianças. Eu era do membro lá de teatro, né? Então a gente dava aula de teatro para as crianças. A alegria que essas crianças ficavam, elas ficavam alegres, elas ficavam empolgadas, elas adoravam quando eles se apresentavam. Então, era um lugar que eu estava compartilhando momentos felizes com aquelas pessoas que viviam de uma realidade tosca. Uma realidade em que, muito frequentemente, pessoas que elas conheciam morriam por conta de tiroteio. Vários momentos. Ah, não, pô, a gente tá meio mal hoje, tio, porque um amigo nosso morreu. Porque ele entrou pro tráfico e aí ele morreu. Tipo, só que aí tem a coisa do... Se você for ficar abalado porque fulano morreu, a tua energia cai. Na real, o que você quer é jogar essas pessoas pra cima. Tipo, elas já estão sofrendo. Não adianta, eu não tô falando pra você não ter compaixão, tá? Só que a compaixão é diferente da empatia. A empatia, você entra no jogo do outro. Você cai junto com ele ou você sobe junto com ele. Na compaixão, você tem um lugar de neutralidade. A empatia faz você... Exemplo. Empatia com alguma causa feminista. Você vai ficar... Ai, os homens não prestam. É um exemplo tosco que eu tô dando, hiperbólico, tá? Mas se você tem compaixão, é tipo, caraca, isso realmente... Eu não acho que isso é o melhor pra todo mundo. Eu acho que tem formas diferentes de viver isso. Então eu vou ajudar a que o mundo seja um lugar diferente disso. Vou inspirar outras pessoas pra gente fazer diferente, entende? Eu vou fazer diferente, eu começo em mim, a mudança que eu quero ver no mundo. O problema dos pêndulos, eu vou fazer vídeos sobre isso, porque isso é muito importante, tá? O problema do pêndulo é que são as duas faces da mesma moeda. Você pode achar que você tá ajudando quando você, na verdade, só tá caindo no pêndulo. Então, exemplo. Você não combate alguma coisa que você não concorda ficando em oposição àquilo. Você combate, vamos dizer assim, você vence aquela situação fazendo diferente, agindo diferente. Então, tipo, ai, porque eu sou contra o comunismo é horrível, vou ficar falando mal do comunismo, não, só faz a sua coisa, o que você quer fazer? Quer ser liberal? Vai ser liberal, entende? É você parar, porque pensa comigo, cara, tem alguém lucrando com isso, tem alguém lucrando com esse Fla-Flu, sai do Fla-Flu, tá? Eu vou falar isso quantas vezes forem necessário, eu até me repito bastante falando sobre isso, mas sai do Fla-Flu, tá? Então, assim, é você sair do pêndulo. E aí é importante que quando você for fazer esses trabalhos voluntários, você não entre no drama, tá? Eu tô falando isso pra você não entrar no drama. Eu podia ficar muito mal e às vezes eu até ficava impactado com alguma coisa que eles me contavam, mas na verdade o foco pra mim era dar aquela aula e fazer essas crianças ficarem felizes. Era estar ali envolvido com eles. Era estar ajudando a nossa diretora de teatro, que era a professora, né, principal, no que ela precisasse pra gente dar um melhor para aquelas crianças. Entende? Então, assim, trabalho voluntário é muito legal, você tem que ter estômago, você tem que ter um olhar de neutralidade pra você puxar as pessoas pra cima ao invés de você descer junto com elas, tá? Porque o que faz diferença mesmo não é você achar que a outra pessoa é vítima ou você ficar com o pelinho. O que faz diferença pra essas pessoas é você olhar pra elas como iguais. É você amar elas. É o amor que você dá, não a pena que você dá. Entende o que eu tô falando? E quando eu falo isso também não precisa ser esse trabalho voluntário. Pode você estar oferecendo ajuda para alguém que você ama, algum amigo. Vai, o meu amigo vai se mudar. Pô, tá precisando de ajuda aí? Algo que oferece ajuda. Não impõe sua ajuda, tá? Não queira ser salvador da pátria. A outra pessoa tem que querer a tua ajuda, porque senão vira uma relação ruim, tá? Pô, fulano, tá precisando aí de... Quando eu faço isso, telefone assim, né? Quando eu faço telefone assim, eu falo da minha idade, porque eu percebi que as pessoas mais jovens agora... Ai, finge aí que você tá no telefone. Aí a pessoa pega assim, né? Porque celular não tem mais telefone, né? Como a gente conhecia antigamente. Mas enfim, puxa aí o telefone. Ah, tô precisando de ajuda, cara. Pô,
tá, vai se mudar, vou aí, quer ajuda pra embrulhar as coisas, entendeu? Mas assim, oferece tua ajuda. Ai, uma pessoa que você gosta não sabe fazer determinada coisa, pô, quer que eu te ensine? Oferece, se a pessoa aceitar, show. Se a pessoa não aceitar, não se ressinta porque a pessoa não quis. Vá para a próxima pessoa. Tem gente que se ressente, tipo, ai, nossa, mas cuspiu no prato. Não, cara, de boa, cada um seu tempo. Não impõe as coisas. Faça tudo com fluxo. Porque se você for ajudar alguém que quer ajuda, essa pessoa ela vai crescer com isso. Muitas vezes isso é muito frequente, os pais querem ajudar os filhos. E às vezes você tem que deixar ele cometer os próprios erros e dar base, dar apoio dar um ombro para caso ele, enfim, bata com a cara na porta e sofra, que ele possa contar com você. Deixa teu filho errar, sabe? Mas enfim, isso é papo para outro vídeo, né? O ponto todo é que, não importa o quanto isso esteja doendo agora, a sua vida não tem que ficar nessa lamentação. A sua vida pode ser muito boa daqui pra frente. Você pode superar qualquer coisa que tenha acontecido com você. Você é totalmente capaz de superar qualquer coisa. A sua vida, não importa o que aconteça com você, ou o que tenha acontecido, ela pode ser incrível. Ela pode ser muito melhor do que você imaginou que ela poderia ser. Eu sei disso porque isso aconteceu comigo. Eu vivi várias coisas muito ruins pra mim, superei elas. E hoje eu experimento uma alegria que eu nem sabia que era possível de ser sentida. Então, eu sei que você consegue. Tenha esperança em você, tenha fé em você, tenha confiança de que você consegue fazer isso. Mas também tenha a sabedoria de saber que você não precisa fazer isso sozinho. E se você quer a minha ajuda, quer meu acompanhamento para atravessar essa noite escura da alma que você pode estar vivendo agora, toca no link da descrição para conhecer mais sobre os meus atendimentos. Peace out, Deldage.